Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a Declaração Dominus Iesus, Declaração do Senhor Jesus. É uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, que é um ministério dentro da Igreja Católica, né? Cujo prefeito nesta época aqui era o Joseph Ratzinger, que ainda não era, não havia sido Papa da Igreja, né? Eleito como Papa da Igreja. Mas é uma declaração muito importante que nós devemos estar sempre retomando. Por quê? Porque é exatamente sobre a nossa fé. Para lembrar os dados da nossa fé, para nos lembrar como que nós devemos nos comportar diante dos outros, de outras religiões, de outras denominações cristãs, o que nós devemos fazer, o que não devemos fazer. Então, são esses dados aqui muito importantes que estão nesse documento que nos ajudam a repensarmos aí o nosso modo, né, de reagir ou de agir. Bem, nós vimos aí então, ou melhor, estamos vendo, né, no nosso último encontro, sobre então o problema do relativismo. São coisas que estão chegando todos os dias através da televisão, através dos meios de comunicação, da internet, programas que vão surgindo aí e vão colocando nossa fé em xeque, né, em questionamentos, e vão denegrindo aí a imagem da Igreja Católica. Então, quer dizer, vão mexendo com a nossa fé, com a nossa base. Por que acontece isso, né? Por que acontece isso com a Igreja Católica, principalmente? Então, deixa eu explicar um pouquinho para você. Querido irmão, querida irmã, Jesus Cristo, ele teve que vir e fundar uma igreja. Por quê? Porque ele veio como Salvador, para salvar as pessoas, para salvar as almas de todos os tempos, desde as que existiram antes dele, claro, antes dele se encarnar, porque Jesus como Deus é eterno, né? Já existe desde todo sempre. Mas eu digo assim, antes dele vir ao mundo, então, já claro que muita gente tinha morrido, né? Vivido e morrido, ok. Mas ele também tem que salvar essas almas. Salvar as que estavam junto com ele e salvar as que viriam depois, que é o nosso caso. Ele vem, então, como Deus e como homem. Então, são dados da fé católica que não podem ser alterados, não podem ser removidos, não podem ser descartados. Porque são dados da fé e que são as verdades da nossa fé. Então, ele vem como Deus e como homem, morre na cruz como Deus e como homem. Nosso Deus, sim, morre na cruz. Isso é um dado também muito importante. Coisas que muitos católicos não sabem. E ele, então, ele institui a igreja e envia o Espírito Santo dele para estar perenemente com a igreja e coloca nessa igreja a plenitude da salvação. Quer dizer, todos os meios de salvação possíveis estão dentro da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela contém a plenitude da salvação. Quer dizer, ela contém os 7 sacramentos, que é aí o quê? Que é exatamente... como que eu vou explicar isso? Que é exatamente, então, o que Jesus fez na época dele, né? Claro, quando ele esteve aqui. Ele deixou nos sacramentos, quer dizer, ele instituiu. Então, vamos dizer assim, que os atos de Jesus, ele colocou nos sacramentos. Então, por exemplo, quem que perdoava pecados? Jesus. Então, ele criou um sacramento que faz parte dele. Então, vamos dizer assim, os sacramentos são partes do corpo de Jesus, que como se fosse ele agindo. Ok? Então, vamos dizer, o sacramento da confissão. Então, é Jesus que está ali no sacerdote perdoando os nossos pecados. O sacerdote, ele é um homem igual a você, igual a mim, quer dizer, é uma pessoa normal, uma pessoa comum. Mas, no ministério que ele recebeu,
O ministério que é divino. Porque o ministério do sacerdote, a origem desse ministério é divina. Porque foi Jesus que instituiu o sacerdócio. Você se lembra aí na Quinta-feira Santa, quando aconteceu o lava-pés? Então, antes de acontecer o lava-pés, então ele institui o sacerdócio. Institui a Eucaristia também. Então, 2 ministérios aí que ele instituiu, 2 sacramentos que ele instituiu no lava-pés. Então, o ato de perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode. Pois então, por isso que Jesus, sendo Deus, ele institui e dá poder ao sacerdote, poder que é dele apenas. Ele dá ao sacerdote. Eucaristia, que é corpo de Cristo, então outra parte do corpo dele. Então, como eu disse a você, vamos aí dividir os sacramentos, né, em partes de Cristo. Então, a Eucaristia, que é corpo, sangue, alma, divindade de Cristo, quer dizer, o próprio Cristo total, o Cristo total, absoluto, real, está na Eucaristia, então também é parte desse corpo de Cristo. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. O batismo, por exemplo. O batismo nós somos batizados na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Nós passamos por esses 2 momentos na ocasião do nosso batismo, que nós não vemos. Mas passamos por isso. Somos afogados no sangue de Cristo e renascemos por esse mesmo sangue. É um mistério? Sim, claro que é. Mas foi instituído por Cristo. Então, quer dizer, todos esses sacramentos e outros aí também, que não preciso dizer agora, mas todos esses sacramentos, então, ele deixou na igreja que ele funda. Então, ele fundou a igreja com estes sacramentos. Agora, esta igreja é o próprio corpo de Cristo, que nós chamamos corpo místico de Cristo. Então, essa igreja é o corpo dele total, onde estão todos os sacramentos. Então, por isso que os sacramentos aí foram colocados na igreja. Por quê? Porque Jesus tinha que voltar ao Pai. Jesus, como ser humano, ele teria um fim. Todo ser humano tem um fim. O fim dele foi na cruz, tudo bem, isso nós sabemos. Aí ele ressuscitou e ascendeu ao Pai. Mas ele deixou a igreja, que é o corpo dele, com todos os sacramentos que são partes do corpo dele, ele deixou dentro da igreja para a igreja continuar o trabalho que ele iniciou. Então existe uma só igreja fundada por Cristo, e essa igreja contém a plenitude da salvação, que são os sacramentos. Em nenhuma outra igreja existe isso. Nenhuma. Por isso que a Igreja Católica é tão atacada. Por isso que a doutrina católica ela é tão alvejada. Ela é tão discriminada. Por quê? Porque, claro que o maligno, evidentemente, que já está vencido, já está julgado, já está condenado, ele sabe que ele não tem mais vitória, ele não tem mais como reagir, não tem mais. Mas o que ele faz então? Então ele quer tirar os católicos da sua catolicidade. Ele quer tirar os católicos da sua verdade. Então por isso ele vem confundir as pessoas, através de usando outras pessoas, até de denominações cristãs também, para tirar você da plenitude da sua salvação. Porque em outras denominações cristãs não tem essa plenitude, não tem os sacramentos que te salvam, não tem. Há muitas falhas nesse sentido. Pode existir o sacramento do batismo, se naquela igreja for correta a aplicação do batismo. Pode ser que exista então o batismo como fonte de salvação naquela denominação cristã, e é verdadeiro aquele batismo. Tudo bem, mas os outros sacramentos? Não tem. Então, por isso que a Igreja Católica ela é combatida diariamente, principalmente por Satanás, porque ele quer aí tirar você da sua convicção, da sua fé, da sua esperança. Ele quer tirar você. Então, nesse sentido aí que nós estamos vendo aqui é o tal do relativismo, que vem para confundir. Por exemplo, pouco tempo atrás aí começou a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Meu Deus, é algo assim
totalmente contra a criação, totalmente contra a revelação de Deus. Porque veja, eu e você, querido irmão, querida irmã, nós temos que acreditar na revelação de Deus. O que é a revelação de Deus? É a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então isso chama-se revelação. Então o que eu quero dizer essa revelação? Quer dizer assim, tudo que Deus tinha para falar, a sua criação, ele fala através da sua palavra. Isso é revelação. Então tudo que vai contra essa revelação, vai contra Deus. Então, ideologia de gênero. O que a ideologia de gênero professa? O que ela defende? O que ela acredita? Bem, entre várias coisas que ela defende, uma delas é que Deus não criou o ser humano. E não criou nem o homem nem a mulher. Então, não criou o ser humano e não criou o homem e a mulher. Então, o que acontece? A pessoa nasce e ela vai escolher o que ela quer ser. Se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. Mas a ideologia de gênero quer dizer que não existe esse negócio de homem e mulher. Olha que coisa. Não existe. Então a pessoa ela não é homem, não é mulher. Então não tem gênero. Não tem gênero. Porque o que é um gênero? É o gênero masculino ou feminino. Mas a ideologia de gênero quer dizer que não existe o gênero. Por isso que vieram com essas ideias aí de colocar banheiro para todo mundo junto, porque não existe gênero, então pode entrar homem e mulher no mesmo banheiro. Não tem problema nenhum, porque não existe homem e mulher. Queriam também que na nossa certidão de batismo não se colocasse ali se é homem ou se é mulher. Não. É indefinido. Indefinido. Esses dias eu fui no supermercado, ao passar no caixa, eu não sabia se aquela pessoa que estava ali era homem ou mulher. Não sabia mesmo, não sabia definir. Aí eu olhei o nome da pessoa no crachá também e fiquei confuso. É um nome que pode ser usado tanto para homem para mulher. São nomes aí ingleses, né? Mas daí o que me chamou a atenção foi que embaixo do crachá estava escrito moça. Bem na parte de baixo do crachá. Estava escrito moça. Quer dizer, não estava dizendo se era homem ou se era mulher, apenas moça. Então veja. E aí o que acontece? Acontece aí todo tipo de tentativa, né? Todo tipo de tentativa de dizer quem é o ser humano. Então por isso existe aí todas as classificações do LGBTQI+. Então quer dizer, é muita classificação de gente de todo tipo. Que não quer ser homem, não quer ser mulher, quer ser outra coisa, mas não, acho que ele nem sabe o que quer ser também. Mas enfim, é dessa forma então que vai se relativizando uma verdade. Então a revelação cristã, então ela é colocada, ou melhor, a revelação divina é colocada em xeque, né? É colocada aí em perigo. Por quê? Porque vai se relativizando. Por exemplo, outra coisa que relativiza nosso dado da fé, que vem da revelação da criação de Deus, é sobre aí que o homem veio do macaco. Então é outra coisa absurda, completamente absurda. Mas é o que ensinam nas escolas e nós temos que aprender isso. E se cair na prova tem que responder direitinho, que o homem veio do macaco, sim. Senão você tira nota 0 e não passa de ano. Então, mas são teorias que os homens vão criando. Por quê? Porque não acreditam na revelação divina, não acreditam na palavra de Deus, não acreditam na verdade de Deus. Então é por isso que eu dizia no nosso último programa que o relativismo se não for o maior, é um dos maiores males que existe nesses últimos 2 séculos e que está existindo até hoje, não é? Bem, querido irmão, querida irmã, vamos dar continuidade então aqui à nossa leitura deste documento, né? Na origem destas afirmações encontram-se certos pressupostos de natureza tanto filosófica como teológica, que dificultam a compreensão e aceitação da verdade revelada. Então, existe a verdade revelada, não existe? Que é a palavra de Deus.
Então, verdade revelada, palavra de Deus. Mas existem certos pressupostos de natureza tanto filosófica como teológica que dificultam a compreensão e a aceitação da verdade revelada. Vamos indicar alguns aqui. A convicção de não se poder alcançar nem exprimir a verdade divina, nem mesmo mediante a revelação cristã. Por exemplo, como que eu vou alcançar? Como que eu vou exprimir que Maria é virgem antes, durante e depois do parto? Como que eu vou alcançar isso? Eu não alcanço. Isso é um mistério divino. Eu não alcanço. Eu não tenho como explicar isso. Não tenho como expressar isso, não tenho como compreender isso. Então isso é um dogma da igreja, foi dogmatizado sim, exatamente por isso, porque eu não compreendo, mas eu devo aceitar como dogma de fé, acreditar que é verdade sem compreender. Então, é difícil aceitar uma coisa sem compreender? É difícil. Como é que eu aceito uma coisa sem compreender? Pela fé. Quando o padre levanta a Eucaristia e diz: eis o mistério da fé. Quer dizer, como é que eu vou entender que naquele pedacinho de pão está o meu Deus, está o meu Senhor, está o Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, está ali dentro daquele pedacinho de pão que logo eu vou colocar na minha boca e vou engolir aquilo? Como que eu vou entender que Deus está ali? Não consigo entender. Mas, por isso que ele é o principal mistério da fé. Porque pela fé eu aceito, sem compreender. Mas aí que está, então, não são pelos dados filosóficos, não são por dados teológicos que eu vou aceitar aquilo. Não são por dados teológicos. Não são por estudos, não são. É pelo dom da fé. E o dom da fé é um dom que vem de Deus. É um presente de Deus, é uma graça de Deus. É um carisma de Deus para nós. Outra coisa que ele diz aqui também. Então vamos lá. Pode-se indicar alguns. A convicção de não se poder alcançar nem exprimir a verdade divina, nem mesmo mediante a revelação cristã. Ótimo. Já expliquei. Uma atitude relativista perante a verdade, segundo a qual o que é verdadeiro para alguns não é para outros. Então, o que é pecado para mim não é pecado para muita gente. O que é contra a vida para mim não é contra a vida para muita gente. Como diz aqui o aborto. Muitas mulheres se acham no dever, que têm o direito de tirar a criança. Elas estão convictas daquilo, estão cheias de razões, estão completamente com certeza absoluta de que elas podem fazer aquilo quando elas não podem fazer. Entende? Então, o que é verdade para mim não é verdade para aquela pessoa. E o que é verdade para aquela pessoa não é verdade para mim. Isso chama-se relativismo. Isso é muito sério. Muito sério. A contraposição radical entre a mentalidade lógica ocidental e a mentalidade simbólica oriental. Então, nós vivemos no Ocidente. Então, a nossa mente, ela é, desde criança, já trabalhada para uma convicção objetivista das coisas. O Ocidente, o ocidental, não foi criado para a contemplação. O ocidental não foi criado para ser um observador das coisas, dos símbolos. Não. O ocidental foi criado para o que é objetivo. Para o que é já aqui ou agora.
Então, a nossa mentalidade aqui é consumista, é objetivista, ela é simplista, mas ela também é, em outros casos, ela também é voltada para o que é prático, para a praticidade. Já o oriental não. O oriental ele é criado desde criança para observar, para contemplar. Ele é criado para falar, ou para as coisas falarem com ele, para o mundo falar com ele, para que a natureza fale com ele. Já o ocidental não. O ocidental ele foi criado para o trabalho, para o que é efetivo, para o que é agora, para o resolver agora, não para buscar soluções ali com mais pensamentos, com mais amor, com mais carinho, não. Então, são culturas diferentes. O que é subjetivista para um é objetivo para o outro. Então, quer dizer, o oriental subjetivista, o ocidental objetivista. São coisas contrárias. Então, por isso que para nós ocidentais é difícil, né, aceitar as coisas de Deus. Para o oriental é bem mais fácil aceitar as coisas de Deus. Eles são mais contemplativos, muito mais do que nós. Não tem nem comparação. Então, nesse sentido aí, que existe essa contraposição entre a lógica ocidental e a mentalidade simbólica oriental. Tudo para nós tem que ser lógico, né? Tem que ser na matemática. 1 mais 1 é 2 e ponto final. Para o oriental, não. Para o oriental é como Deus pensa. 1 mais 1 é 1000. Sabe? Então é simbólico, né? Por isso que os ícones, os grandes ícones, os ícones mais maravilhosos de Jesus e de Maria estão no Oriente. Os quadros, as pinturas, os afrescos, coisas lindas, maravilhosas, com uma simbologia incrível, mas incrível mesmo. Então são criados por eles, porque é parte deles isso daí. Já nascem assim, né? Vamos dizer. Isso já é inato. Então, porque faz parte deles, já exatamente o contrário nosso daqui, né? Do ocidental. Vamos lá então. O subjetivismo de quem, considerando a razão como única fonte de conhecimento, se sente incapaz de levantar o olhar para o alto, de ousar atingir a verdade do ser. A dificuldade de ver e aceitar na história a presença de acontecimentos definitivos, escatológicos. Então, quer dizer, o que é o subjetivista? O subjetivista é aquele que faz a experiência de Deus, diferente do objetivista. Então, o subjetivista faz a experiência de Deus. Então, como que eu posso ser subjetivista? Eu posso ser? Claro que posso e devo. Vou experimentar Deus na minha oração, por exemplo. Experimento Deus aqui, você está experimentando, eu e você estamos experimentando Deus estudando esse documento. Olha, um documento que é algo que vem da minha capacidade cognitiva, quer dizer, do meu pensamento, do meu poder de reflexão. Mas esse poder de reflexão também está tocando o meu coração. Então, quer dizer, estou fazendo uma experiência com Deus. Eu e você, olha, eu e você neste programa estamos fazendo uma experiência com Deus. E eu digo a você, uma experiência única, viu? Hoje, amanhã, se você participar do meu programa, é outra experiência que eu vou fazer e você também vai. Não é porque eu estou falando, não. Porque Deus faz isso. Isso é próprio de Deus. A partir do momento que eu abro o coração para Deus, Ele age. Se você está aqui parado, ouvindo eu falar ou me vendo através do Facebook ou do YouTube, então você parou para fazer uma experiência com Deus. E Ele não perde tempo. Ele faz essa experiência com você, porque Ele te ama, não é? Então, é isso que está dizendo aqui. A dificuldade de ver e aceitar na história a presença de acontecimentos definitivos e escatológicos. Então, quer dizer, o que é escatologia?
Acontecimentos escatológicos. Escatom em grego quer dizer outra vida. Então, escatologia é o estudo da outra vida, que nós chamamos na teologia católica de novíssimos. Os novíssimos da igreja. O que chama-se novíssimos da igreja? É o estudo da vida após a morte. Então, muita gente, inspirado pelo relativismo, diz, não, minha vida é aqui. Eu só vivo esta vida, aqui eu pago meus pecados e aqui eu resolvo meus problemas e não existe esse negócio de vida eterna, não existe. Acabou, morreu, morreu. Tem gente que fala assim. Quanta gente que fala assim. Então não acredito no inferno, não acredito na vida eterna, é o que é aqui, é o que é e ponto final. Então isso chama-se relativismo. Eu estou sendo relativista, estou criando uma situação aí que é totalmente contra a verdade revelada. Desde o início da revelação lá em Gênesis, Deus fala que Ele é o Deus eterno, é o Deus da vida eterna. Então, a vida não acaba com a morte, de forma alguma. A morte não é a última palavra. Veja, você aprendeu desde criança dizer, existe jeito para tudo, menos para a morte. Você já ouviu falar isso, não viu? Então, agora nós dizemos para você, existe jeito até para a morte. Porque a morte não é a última palavra. Existe a ressurreição. Entende? Então, quer dizer, são chavões que vão sendo criados e tem como base uma mentira. Tá vendo? E a gente acredita e fala isso, ensina isso. Então, mas são essas coisas, né? Bem, vamos continuar aqui então. O vazio metafísico do evento da encarnação histórica do Logos eterno, reduzido a uma simples aparição de Deus na história. O ecletismo de quem na investigação teológica toma ideias provenientes de diferentes contextos filosóficos e religiosos sem se importar com sua coerência e conexão sistemática. Bem, são coisas que nós temos que eu não posso deixar passar. Nós temos que estudar isso, estudar melhor esse dado da escatologia, temos que estudar a encarnação do Logos eterno, temos que estudar o que é ecletismo religioso. Então, nós vamos deixar aí para o nosso próximo programa, porque nós já chegamos ao fim, né, de hoje. Então, convido você a estar comigo aí todos os dias, para nós, então, levarmos esse assunto adiante e aprendermos juntos. Isso que é muito importante. E fazermos a experiência de Deus juntos. Eu e você, você comigo e nós dois com Deus. É isso que o Senhor quer, que nós nos unamos em oração, unamos-nos na fé, na esperança e busquemos nele toda essa compreensão, essa força que só Ele pode nos dar. Pedindo à Virgem Maria, então, que nos ajude nesse nosso compromisso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.